Olá, turma! Hoje eu vou ensinar para vocês como costurar o modelo Cami, que pode ser tanto a calça como o short. O processo é o mesmo, que vai mudar só o comprimento. E nesse vídeo eu vou ensinar com o acabamento do cós embutido, ele sendo dobrado e embutido. É ideal para quem trabalha com máquina doméstica que não tenha overlock, porque aí você não fica restrito a fazer a costura do cós no overlock. Num outro vídeo eu vou mostrar a opção para quem quiser fazer com overlock. Aqui é só o processo da costura. Para detalhes de acabamento, como por exemplo o próprio cós, vai ter um vídeo específico do cós embutido, que aí vocês podem ver com detalhes até num tecido com mais visualização. E se você ainda não conhece a minha loja de moldes, eu te convido a ir lá no site e ver os modelos que já tem lá. São modelos super básicos que podem ser usados tanto para você costurar para você mesmo, para sua cliente, ou mesmo para sua marca, porque tem gradações do 34 ao 54. Então, bora começar a costurar! Bom, então vamos começar. Tô aqui com as duas partes da frente da calça cami e as duas partes das costas e o elástico, que tem a tabelinha junto para vocês seguirem de quanto vocês vão cortar. Esse elástico eu tô usando um elástico de 3,5 centímetros. Se você tiver um mais largo, eu tenho um videozinho aí onde eu ensino um truquezinho de como reduzir ele. Vou pegar aqui, a gente vai começar fechando os ganchos de costas e frente. E esse modelo, relembrando, é o modelo com o cós todo embutido, onde a gente só vai dobrar e colocar o elástico. Ele não tem costura unindo o cós à calça. Vai fazer a mesma coisa nos dois ganchos. Sinalizei aqui para vocês não se perderem comigo, porque é uma peça de linho, então os dois lados são muito parecidos. Então, do lado direito com o lado direito. Vou vir aqui. Isso aqui é para quem for fazer com costura de overlock ou zigue-zague na máquina doméstica, tá? Para quem for fazer com costura francesa, vai colocar o lado avesso com o lado avesso, fazer a primeira costura, desvirar e fazer a costura. Mas esse aqui a gente vai fazer com a costura padrão, tá? De 1 centímetro de margem, costura reta padrão, mais o chuleio na overlock ou no zigue-zague da máquina doméstica. Vou alfinetar aqui para ficar tudo no lugar. Prontinho, temos o gancho costas e frente já prontos. Vou voltar já com a costura reta, pode usar um ponto aqui 3.0 ou 2.8, se for uma trama mais aberta de linho ou mesmo uma viscose. Costura reta padrão de 1 centímetro de margem, mais o acabamento na overlock ou no zigue-zague da máquina doméstica. Já volto com isso pronto. Temos então aqui os dois ganchos prontos, 1 centímetro de margem para costura reta. Lembrando que o molde já tá com essa margem, vocês não precisam adicionar, tá? Só tem que respeitar esse tamanho. Vou colocar aqui no foco para vocês verem como é que fica. Se for no chuleado da doméstica vai ser a mesma coisa, só que um pouquinho diferente esse segundo ponto. Agora nós vamos abrir, ó, tô com o gancho costas aqui, parte das costas, abrir, tô com o lado direito para cima. Vou pegar o lado da frente, o lado avesso, vou abrir, lado direito, virado pro lado direito e vou unir as laterais. Lateral aqui toda alfinetada, vocês já podem unir o entrepernas, mas eu vou fazer em etapas aqui para ficar sempre tudo muito explicadinho e ficar fácil de vocês recorrerem quando precisarem voltar. Eu só quero atentar uma coisa aqui na lateral, nessa parte aqui do cós. Nessa parte aqui do cós, reparem que o cós das costas, ele dá uma saidinha aqui, porque quando a gente dobra ele precisa casar certinho. E o da frente ele não tem essa mesma saidinha, porque a lateral é um pouquinho diferente. Então, vocês precisam, aqui tem um pique, que é o pique da dobra, para ajudar vocês na dobra, vocês precisam alinhar isso lá na hora de costurar. É super importante para na hora da dobra, tudo casar. Então, vem e faz esse encontro certinho. Eles casam que eles têm o tamanho certo um do outro. Eles só não têm a mesma direção. Mesma coisa, costura reta, de 1 centímetro de margem, mais acabamento na overlock ou no chuleio da zigue-zague. Laterais costuradas, os dois ladinhos. Aqui, ó, como é importante para quando a gente dobrar, ele cair certinho, não ficar faltando. Vocês vão entender quando fecha a circunferência, né? Então, a gente precisa desse voluminho a mais para tudo casar. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos juntar o entrepernas. Sempre a gente joga a margem de costura para o lado esquerdo de quem veste, na frente. Então, a gente tá aqui na frente. Se a gente vestisse, ó, é frente porque o comprimento do gancho é menor. Se a gente vestisse, essa margem iria para a esquerda aqui. Atrás vai acompanhar. Então, eu vou virar aqui pro lado que eu marquei, virei. Atrás eu também vou virar para o mesmo lado. Então, venho aqui. Deixa eu abrir bem aqui para vocês verem como que eu faço. Casei certinho, e aí eu dou uma dobradinha assim e vou. Aí vou alfinetar de um lado e de outro aqui, para prender bem. Vou alfinetar para um lado, para lá até o final da perna. Já chego aqui, já caso o final na bainha, porque os finais têm que se encontrar. E aí vou alfinetar o restante. Aqui esse encontrinho são curvas diferentes, então é só juntar margem com margem, porque eles vão se encontrar certinho. Agora lá na máquina,
A gente vai começar fazendo daqui pro outro lado, depois vai desvirar, fazer daqui pro lado da bainha. Eu gosto de fazer assim porque a gente coloca a pressão do calcador toda pro mesmo lado, ou seja, daqui para baixo e daqui para baixo, evitando de dar uma leve torcida na perna. E também eu gosto de partir daqui porque a gente já garante esse encontro. Quando for lá na máquina, vem, passa a agulha, aí tira o alfinete. Passa a agulha, faz com o volante à mão. E aí faz o retrocesso, porque aí garante que o encontrinho vai ficar bonitinho embaixo, tá? E vai deixando para tirar o alfinete próximo, pra gente garantir que no final não descase por conta de pressão do calcador. Entrepernas fechado. O importante é ver o resultado, como fica aqui, casando as costuras do gancho frente e costas, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o elástico, na medida que vocês cortaram, tem lá no material, que vem junto com os moldes. Vamos passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem, faz o retrocesso no comecinho e no final, reforça bem para não deixar essa costura abrir com o uso, e vai abrir aqui, depois de costurado, vou vir com isso pronto, vocês vão entender, e vai passar uma costura para assentar essa margem. Se você preferir fazer um por cima do outro, também pode, só tem que respeitar que o transpasse de um em cima do outro tem que ser de 2 centímetros, tá? Para no final a gente ter uma margem de 1 centímetro para cada lado, ou seja, a gente ter diminuído o que a medida que eu coloquei lá precisa diminuir para ficar certinho, tá? Então, tanto faz, assim ou unindo assim. Já volto com isso aqui pronto. Aqui tá fechadinho. O lado interno fica assim, bem reforçado. Já vou deixar marcado aqui os 4 pontos. O primeiro é esse, o segundo vai ser esse aqui. Juntei aqui. Vou fixar aqui. E o último ponto. Bom, tudo marcadinho. Vou separar aqui que já volto para pegar essa parte do elástico. Vou vir agora aqui no meu cós. Já tô aqui com uma posição marcada, lembra que a gente já tinha deixado, por isso que esse alfinete continuou aqui. Agora, o que vai ser importante é a gente vincar esse cós. Lembra que a gente tem um pique aqui na lateral? Se já tiver saído, não esteja dando para ver, não tem problema. É só marcar 5,5 para baixo. E aqui eu vou marcar com o próprio giz. Eu gosto, quando eu vou marcar assim para vincar, já marcar o dobro. Então, se eu vou marcar 5,5, o dobro de 5,5 é 11. Então, já vem aqui, olha. É 5,5 mais 5,5, né? Porque vocês vão ver depois isso. Como a gente tem isso aqui reto, eu posso marcar só nos ganchos. Fica mais fácil fazer isso aqui, olha só. Tá? Vou fazer isso aqui nas 4 partes, para eu ter como vincar. Feita essa marcação, deixa eu virar aqui o lado da frente. Respeitando o lado que a gente já marcou lá no gancho, a gente vai dobrar aqui. Vai alfinetar. Primeiro a gente só vai vincar aqui, tá? Costuras de lateral, sempre para as costas. Então, vou virar aqui para as costas, porque esse aqui é meu gancho frente. Viro para as costas, marco aqui. Mesma coisa aqui, virei para as costas. Dobrei, alinhando aqui na minha marcação. Tá vendo? Quando eu marco aqui no meio, eu tenho que mirar aqui para dobrar. Quando eu marco o dobro, é só eu dobrar aqui. Fica bem mais fácil. Aqui. E até lá na hora do ferro. Ó, a costura das costas vai seguir o da frente. Se eu virei para cá, para a direita, o das costas também tem que ficar para cá. Agora, vamos pegar o ferro para vincar certinho aqui. Tudo vincadinho. Uma coisa que eu gosto de fazer para desafogar esse excesso de costura que fica aqui, tá vendo que fica um relevo grande? Eu gosto de, no vinco, que a gente acabou de fazer, eu gravei, tá, gente? Mas quando eu vi não tinha gravado nada. No vinco, dá um pique. Esse pique, ele vai quase até a costura reta. Ele para um pouquinho antes. É o suficiente pra gente alternar a margem de costura. A margem de costura do gancho vai ficar pro lado que ela tem que ficar, até... porque a gente já fixou ela aqui no fundo do gancho. E a gente vai dobrar aqui, olha, descasando. Uma vai ficar para um lado, a outra vai ficar para o outro. Olha a diferença que dá. Olha como fica mais achatadinho. Quando vocês derem um pique, aí vocês já vão lá no ferro de novo, que o ferro já vai estar quente, já que a gente vai ter acabado de vincar, e já vira pro lado oposto. Virou pro lado oposto, virou aqui e prensou, tá? Só dá pra fazer depois que vinca, porque a gente tem a posição certinha. Por mais que a gente tenha a marcação do pique,
Mas o ideal é fazer depois que vinca, porque a gente tem certinho a posição, tá? Feito isso, vai fazer isso nos 4 pontos onde tem costura, certo? Então, todos eles estão com margem de costura alternada. Nem sempre esses pontos de lateral, frente e costa sim, mas no lateral eles estão exatamente com a mesma distância de um gancho para ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as mesmas marcações que a gente fez lá no elástico. Tô aqui, olha, costas e frente, alinho, venho aqui, tá vendo como descasa um pouco da nossa margem, da nossa costura? E aí eu vou marcar aqui com um alfinete só na parte de dentro, tá? Só nessa camadinha aqui. Mesma coisa desse lado. Casei as costuras aqui. Venho aqui e vou marcar. Pronto, agora eu tenho exatamente 4 partes iguais nessa circunferência. Já dá pra pegar o elástico. Aqui é meu gancho frente. Então, eu deixo esse lado mais grossinho pras costas. Se tá nas costas, vou colocar esse lado aqui pra frente. A gente vai encaixar aqui nessa parte do vinco que a gente acabou de fazer. Vou vir aqui, vou colocar até o final. Encaixei lá no meu vinco, ó, apoiei lá, certo? E alinhei aqui, ó, o alfinete com a margem com a costura de união. Pronto, feito isso, eu venho e prendo. Mesma coisa aqui. Encaixei, vou casar com o alfinete, tá? Primeiro eu encaixo aqui, coloco mais ou menos na direção, ó, certinho. Agora eu venho aqui e prendo. Esse aqui é mais fácil, porque é só casar o encontro com o encontro aqui da costura. Venho aqui, fixei. Agora, você vai lá na máquina e vai passar uma costurinha só na parte interna desse cós. Passar uma costurinha aqui. Aí, essa costura pode ser exatamente no encontro aqui dessa costura. Então, só passar uma costurinha aqui no meio, tá? Que aí ela some e ela vai prender esse cós já nas posições certas. Mesma coisa aqui e nos outros pontos. Antes de passar a costura aqui, nessas junções, a gente vai conferir se tá na posição certinha aqui. E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui, ó, já vê aqui se tá certinho no... Esse aqui subiu um pouquinho, vou descer um pouquinho, porque tem que ficar encostado no vinco, tá? Encostei no vinco aqui. Só que antes, eu vou também encostar aqui essa lateralzinha, vocês vão entender por quê. Aí eu já coloco um aqui e alinho aqui também, ó. Vocês estão conseguindo ver pelo relevo? Porque quando eu prendo aqui nas laterais desse alfinete, eu garanto que eu não vou girar esse cós aqui em cima do elástico. Aí agora, eu ponho ele aqui na horizontal, porque vai ficar mais fácil de eu costurar aqui, vai ter a costurinha aqui. E pronto, aí sim eu posso tirar esses daqui. Agora vamos lá pra máquina. Vocês vão mirar a costura nesse encontro. Eu gosto de usar esse calcador aqui que se chama Quilting na Vala, tá? Porque ele tem essa guia bem fininha que garante que ela nivela aqui nesse encontro, nesse relevo. Quando a gente coloca aqui, vou colocar lá no início do elástico. Deixa eu entrar um pouquinho mais. Não precisa ser exatamente no começo e não precisa terminar exatamente aqui no ponto não, tá? Você pode terminar antes ou mesmo que você passe um pouquinho. Só que se você passar, aqui não pode aparecer, tá? Porque já é na parte de fora. Então, vamos lá. Quando eu nivelo aqui, na máquina eletrônica, essa barra da agulha, ela fica... Aqui tá centralizado. Esses calcadores mais padrão, que servem para máquina mecânica e eletrônica, eles não são... às vezes não correspondem certinho à posição da agulha ao centro para as duas máquinas. Então, para a máquina mecânica ele funciona muito bem, ele fica bem alinhadinho, mas na máquina eletrônica talvez você tenha que fazer uma pequena regulagem para ele bater exatamente onde você quer. Então, nessa daqui, quando eu uso esse calcador e esse aqui, por exemplo, de pesponto, eu ando uma posição para a esquerda, assim. E aí eu garanto que ela vai bater na posição que eu preciso, tá? Esse guia aqui, ele vai esbarrar aqui, ele vai como se estivesse cavando aqui esse encontro. E aí vai bater certinho a agulha onde eu preciso bater. Agora sim, vou fazer retrocesso no começo e no final. Pode usar um ponto aí tamanho 3, mais ou menos, não usa um ponto muito pequeno. E vamos lá. Tá vendo como ela garante que fica bem alinhado aqui? Quando é uma costura aberta, ou seja, uma margem para cada lado, às vezes essa costura chega a sumir, porque ela bate certinho na posição. Então, temos aqui já a fixa, né?
o que a gente precisaria. Fixei aqui o cós. Olha ali pela sombra como ele tá batendo certinho aqui no vinco, tá? Ó, ele tá aqui, ó, coloquei certinho na posição do vinco. Tá o cós esticadinho, é assim que tem que ser. Nós vamos fazer isso nas outras 3 partes, tá? Tudo fixado, só na parte interna, o que já garante pra gente uma facilidade ali na hora de manipular na máquina. O que nós vamos fazer agora é, na parte aqui externa, nas costas, nós vamos pegar a régua e vamos medir, vamos marcar 4 pontos. Aí você dobra aqui pra ter a margem certinha. Primeiro nós vamos marcar, vou fazer assim pra vocês verem bem. Primeiro nós vamos marcar meio centímetro pra dentro. Usa um giz panda amoladinho, tá? Pra ficar bem... Ó, esse aqui tá meio grosso, peraí. Então, vem aqui, vou marcar meio centímetro. Vou marcar 1 centímetro pra baixo. Mais um. E mais um. Que vai bater aqui praticamente no finalzinho. Até um pouquinho antes, tá? Mas tá bom aqui. Só pra gente se guiar. O de dentro, esse último a gente vai fazer por dentro, tá? Então, os principais são esses 3. Vamos lá pra máquina agora, pra gente fazer aquelas carreiras de pesponto. Vou fazer na máquina doméstica, tô fazendo na máquina doméstica, pra mostrar pra vocês que é possível fazer até na máquina doméstica. Vou colocar aqui um ponto largo e eu vou fazer a mesma costura, só que eu vou fazer do lado, pra eu ver com mais facilidade. Mesma costura que eu fiz. A costura anterior que a gente fez, ela é pra fixar ali o cós na posição certa. Essa daqui, eu só quero que junte a parte externa e a parte interna. É uma costura que depois eu vou precisar tirar, porque senão ela fica aparente do lado de fora, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, casei. Ó, casei, costura com costura. Abracei bem aqui pra deixar bem fixo. Antes de fazer a última carreira, ou a penúltima, tem que ver onde vai bater. A gente vai tirar essa costura aqui. Ó. Vou fazer, não precisa nem fazer muito, faz um retrocesso rápido. E o ponto tá bem largo, tá? Então, fiz aqui e vou fazer nas outras. Ó, tá vendo que é um ponto bem largão? Pra depois ficar fácil da gente tirar. Porque isso evita de deixar torcer o cós nessas de esticar pra fazer o pesponto. É bem melhor, dá uma outra facilidade, tá? Deixa muito mais fácil esse processo. O importante dessa costura é fazer próximo da costura anterior, tá? Porque é uma parte que você não consegue esticar, então você tem que deixar próximo da onde já está fixo, certo? Agora, para a próxima etapa, é importante que vocês estejam com a bobina cheia. Aqui, por exemplo, eu tô com a minha bobina já com um pouquinho de linha e é o ideal a gente não ter que parar no meio do elástico para substituir. Ainda tem um pouquinho, mas eu vou encher uma bobina inteira, porque senão fica aquele mais grossinho, sabe, no meio. Então, se atentem a isso. Bobininha cheia, para essa etapa a gente precisa do imã guia, tá? Fica muito mais fácil. Nós vamos pegar aqui na parte das costas, onde a gente fez aquelas marcações. Aqui eu fiz muito separado, tá vendo? Tinha que fazer um pouquinho mais para próximo, essa costura aqui. Coloco bem aqui no vinco. Vou colocar a agulha ao centro. Nas máquinas domésticas, o calcador ele é muito largo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, marquei bem aqui para vocês verem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como guia o meu próprio calcador e vou jogar a agulha toda para lá. Aí vocês vão vendo os recursos que vocês têm na máquina de vocês, porque às vezes a máquina não tem como andar para esse lado. Aí vocês vão criando as referências que vocês têm no calcador. Às vezes vocês podem seguir por aqui, por exemplo. Eu sempre prefiro usar o imã como guia. Na máquina industrial, você pode usar o pezinho padrão, que ela vai dar meio centímetro. Aí coloca o imã na lateral e a agulha vai estar ao centro, vai bater certinho. Aqui eu vou andar com a agulha pro lado para ela bater aonde exatamente eu preciso que ela bata, que é aqui, tá? Feito isso, deixa eu fazer um retrocesso rapidinho. Deixa eu botar aqui o ponto 3,5, tá? Fiz um retrocesso rapidinho. Agora, aí é que começa o esforço da calça de elástico. Nós vamos pegar o outro ponto seguinte e vamos esticar até o limite, sempre tendo o vinco como referência para acomodar o elástico. Fiz isso, aí sim que eu começo a costurar. O imã tá lá na posição para me ajudar. Na máquina doméstica você precisa puxar lá atrás também. Então acomoda aqui, puxou lá atrás, aí vai. Chegou num ponto, já pega agora o outro ponto. Peguei o próximo ponto, segurei aqui, pode baixar a agulha para garantir que não saia do lugar.
Peguei o próximo ponto, vou esticar, sempre tendo aqui a referência, o vinco, seguro lá atrás e vou. Sempre abaixa a agulha para evitar de sair do lugar esse cós, quando você for puxar. E faz o retrocesso no final. Agora nós vamos para a próxima marcação. Eu vou colocar aqui a agulha ao centro para mostrar para vocês o mesmo raciocínio que vai ser na industrial também, tá? Então, eu já mostrei usando o recurso de poder andar com a agulha na horizontal. Agora eu vou deixar a agulha ao centro, retornar ela ao centro, porque o que vai ditar a posição é o ímã. Então, eu venho aqui, coloquei aqui certinho, desci para ver se está exatamente na minha marcação do giz. Não vai dar para vocês verem, mas está exatamente na marcação do giz, tá? E aí, feita essa minha referência ali da minha agulha, coloco aqui o ímã na posição que ele tem que ficar para me auxiliar. E vou fazer a mesma coisa, retrocesso no começo e no final, segurando sempre nos pontos já fixos, tá? Antes de seguir para o próximo pesponto, nós vamos fazer já a fixação da dobra na peça, tá? Aí a gente vai precisar só soltar aqui um pouquinho. Só vai soltar o de fora, tá? Só aquela costura de segurança de fora. Não precisa nem soltar tudo, não. Depois a gente solta tudo. Coloquei pra dentro, alinhei costura com costura aqui. Já vou fixar com um alfinete. Dobrei. Viro a margem de costura pro mesmo lado. Vou fazer isso nos 4 pontos e vou bater o pesponto. Já vamos lá pra máquina. Agora, nós vamos bater uma costura aqui na beirinha. Tenho a aula detalhada aí pra vocês, tá? Vou colocar aí, porque aí fica mais fácil de vocês verem no tecido claro. Aqui eu tô mostrando mais o processo da calça cami, com esse tipo de acabamento. Nessa etapa, quem tá na máquina doméstica pode usar o calcador de pesponto 1/32, tá? Com a guia lado esquerdo, tá? Aqui, ó. Porque aí você fica com elástico aqui, que é uma parte pequena da calça, e tem a guia certinho. Não recomendo esse aqui para máquina doméstica, porque a guia de pesponto, igual a essa da industrial para máquina doméstica, só tem para o lado direito. Aí você teria que virar a peça toda aqui para dentro para poder aproveitar essa guia aqui. Esse calcador é ótimo, mas tem essa limitação. O que eu recomendo é o calcador que eu já mostrei pra vocês, que é o Quilting Navala, que a gente pode usar ele. E aí, assim, isso só vai funcionar pra se você conseguir andar com a agulha na horizontal, porque a gente vai colocar aqui a guia desse ladinho aqui da dobra e vai andar com ela um pouquinho pra cá, com a agulha um pouquinho pra cá, pra poder bater no ponto certinho. Se você não tem máquina eletrônica, não vai funcionar esse tipo aqui, tá? Aí um outro jeito de você ter um guia certinho, só que é um guia que não vai prender o elástico aqui, né? Não vai limitar o elástico, mas sim só vai te orientar, é o calcador de zíper. Porque aí você coloca ele aqui, nessa lateral, e se guia a beiradinha da linguetinha na beiradinha aqui do elástico, aí ele bate certinho aqui dentro. Ele tem nesses dois tipos aqui, tá? Os dois funcionam, porque você vai se guiar por essa linguetinha aqui na extremidade. Vou até botar meu dedo embaixo. Na extremidade, tá vendo? A agulha vai bater certinho aqui. O vídeo explicativo desse cós, eu faço com esse e com a opção na máquina industrial, tá? Aqui, eu vou usar esse aqui, pra vocês verem esse recurso. Como eu já indiquei esse pra gente fazer esse acabamento aqui, vou usar aqui. Mas lembrando que só se você tiver a máquina puder andar na horizontal, tá bom? Então vamos lá. Posicionei aqui, andei com a agulha para a direita. Você já pode ir deitando o tecido certinho e alfinetando, pra te facilitar, porque senão ele não vai dobrar sozinho. Quando eu coloco o alfinete aqui, ele já entra certinho ali pro elástico. Faço o retrocesso ali e começo. Viu como fica tudo embutidinho? E o elástico tá preso. Olha como o franzido... Deixa eu fixar aqui. Olha como o franzido, ele fica todo retinho. Porque a gente faz as costuras de segurança, a gente usa o alfinete. Tô de volta aqui na máquina com o calcador padrão. Agora a gente vai ver o meio certinho entre esses dois pespontos. A gente pode... Deixa eu pegar lá naquela marcação que eu tinha feito, que é nas costas, é onde a gente dá o início. Tá bem aqui, ó, a marcação. Eu vou até marcar com o alfinete, que ela já assumiu, que eu quero ver se ela tá exatamente ao centro. Ó, até visualmente dá pra ver. Dá pra ver que ela tá ao centro. Então, eu vou manter aqui a minha marcação e vou colocar o guia ali. Porque, tá vendo? Eu não tenho como ter o guia no próprio calcador, porque ele sai um pouquinho. Então, eu volto com o meu imã pra ele me orientar. E a mesma coisa agora que a gente vai fazer, tá?
Só que agora o importante é ver se essa sua marcação tá centralizada mesmo entre o último pesponto e o segundo, pra ficar bem harmônico, né? Ficar tudo alinhado. Temos aqui, então, o cós pronto. Olha aqui a parte interna, que bonita. O que a gente vai fazer agora é tirar aquelas costuras de segurança, aquelas que aparecem do lado externo. Essa aqui acho que já até saiu. Aqui, lembra que ainda faltava uns pedacinhos? A gente já tirou mais ali no início, então é só uma conferência pra ver se tem ainda alguma. Tudo certinho. Essa costura aqui, a inicial, essa praticamente não aparecem, tá? Você não precisa tirar, uma costura que a gente usou e que fez só na parte interna, então não tem problema. Então tudo certinho. Agora nós vamos pra bainha. E como que eu gosto de marcar pra ficar fácil? Ao invés de marcar um, pra eu virar aonde eu marquei, eu venho aqui e marco o dobro. Vocês vão entender. Então, ó, vou fazer em parte pra vocês verem, entenderem o raciocínio. Então, fiz aqui, marquei aqui. Então, a minha viradinha inicial vai ser aqui, ó, margem do tecido, mirando na dobra. Na dobra não, na linha que eu acabei de marcar. Só que a gente ainda faz mais uma outra marcação, certo? Então, vamos marcar aqui, ó, pra vocês entenderem certinho, passo a passo. Ó, vou marcar, então, 1 centímetro aqui, que é onde eu vou dobrar, certo? Só pra vocês entenderem que agora a gente vai marcar o dobro a partir daqui, do meu vinco, da minha dobra final. Então, se a minha bainha pronta vai estar com 3, eu vou marcar 6 ali pra cima. Uma vez que eu já tenho a marcação, ó, no 0, no 7 e no 5. Então, eu ponho aqui no 7, o 5 já tá marcado e marco aqui no 0. Atrás, eu vou fazer a mesma coisa, já tenho o meu raciocínio ali feito, de quanto que eu tenho que fazer. Botei no 7 aqui na margem, deixa eu puxar pra vocês verem que tá bem na margem do de cima aqui. 7, marquei no, deixa eu vir bem pra extremidade. 7, marquei no 5, marquei no 0. 7, 5 e 0. Vou virar aqui de novo pra frente, que essa é minha frente, lembra? Deixa eu só riscar aqui logo. Voltei aqui pra frente, margem de costura virada para as costas. Eu começo sempre pela margem, ó. Dobrei na minha primeira marcação, dobrei na minha segunda marcação, alfinetei. Vem aqui na outra, margem para as costas, primeira marcação, segunda marcação, alfinetei. Aí vem aqui, dobrei, dobrei. A restante é mais alinhar mesmo, confirmar. Para não perder, você pode alfinetar a primeira margem e depois usa o mesmo alfinete para alfinetar de novo. Vou mostrar para vocês aqui. Fiz do outro lado rapidinho. Estica para ficar certinho na posição. Ó, segurei aqui. E aí pronto, agora é ir lá na máquina, costurar na beirinha, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, pra bainha, a gente pode usar o calcador padrão, você se guiando aqui, é um pouquinho mais chato de você mirar certinho na extremidade, ou a gente pode usar o calcador de pesponto. Na máquina industrial tem com a guia do lado esquerdo, que é o ideal pra cá, só que na doméstica não tem. Isso significa, da mesma forma lá do cós de elástico, você teria que trabalhar com a calça toda aqui pra esse lado. Então, não acho a melhor opção, tá? Eu adoro, na máquina industrial eu recomendo esse, tem que ter esses pezinhos de um lado e pro outro, que aí você tem esse recurso pra ambos os lados, mas a máquina doméstica acaba te atrapalhando mais. Então, vou dar uma outra solução, na verdade duas, porque a primeira é o calcador que eu tinha na vala, que ele tem uma guia, mas é mais pra quem tem máquina eletrônica, que anda com a agulha na horizontal, então vem um pouquinho aqui pro lado, para ele bater aqui para dentro. E a solução universal é o calcador de zíper. Aí aqui eu vou mostrar como você pode fazer, usando ele como guia, que você pode usar lá também como guia lá no cós. Igual eu fiz com o que eu tinha na vala, que eu vou fazer com esse, para vocês terem as duas opções, né? Então, coloquei aqui, tô com a agulha ao centro, a linguetinha é a minha referência para minha dobra. Então, coloco aqui. Eu gosto sempre de começar pelo entrepernas. Então, essa margem de costura é do entrepernas, porque o retrocesso fica ali pra dentro. Deixa eu tirar esse guia aqui. Já não precisa mais. Vou colocar bem na costura pra garantir o encontro.
Tô com ponto aqui 3 a 3,5, agora é só costurar. Costurinhas, ó, alinhadas. Lá do outro lado também, olha, o encontro você nem vê. Mas tá vendo que você ainda vê um pouquinho, então, mas ele fica pro entrepernas. Aqui nem se vê praticamente. Mas aí ele fica virado pra dentro, não fica no lado externo da peça. Então esse é um recurso pra você costurar bem na beirinha e ter um pesponto todinho por igual. E depois de tudo passadinho, a bainha bonitinha. Ganchos encontrados. E nosso cós. Tá estourando a imagem, mas é pra vocês verem bem, tá? Pra vocês verem bem os detalhes, como é preto. Olha aqui nosso cós embutido. Capricho que ficou. Então, vocês viram que mesmo na máquina doméstica, a gente consegue fazer um acabamento primoroso nas nossas roupas. Fácil, né, de fazer esse modelo. Além de ser um modelo fácil de fazer, é um modelo super básico para você tanto ter no seu guarda-roupa ou para você ter na arara da sua marca. Ou mesmo um modelo para você oferecer para os seus clientes que você costure sob encomenda. A próxima variação que eu vou ensinar é com um cós fechado na overlock. Um beijo e até a próxima!